Olá, mulher, seja muito bem-vinda ao nosso penúltimo dia da nossa jornada de 21 dias para destravar a sua vida. Nós estamos no nosso 20º dia e hoje nós vamos estudar um assunto que vai fazer com que tudo que nós estudamos até aqui faça sentido. Nós vamos entender que nós fomos criados por Deus para uma missão. Nós somos criados por Deus para um propósito. E quando nós alinhamos o nosso corpo com a missão e o propósito que Deus tem para a nossa vida, nós entendemos que a organização, a ordem, ela nos ajuda a viver a vida em plenitude. Viver o corpo alinhado ao propósito de Deus, entendendo que Deus nos criou com esse chamado e cumprir ele. É necessário ter um corpo saudável e uma vida prática organizada. Nos direciona, nos guia, simplifica a nossa vida. Porque muitas vezes não é falta de fé que nos impede de viver a vida que o Senhor tem para nós, nos impede de viver o propósito de Deus, mas sim a falta de disciplina no nosso dia a dia. A desorganização, a vida sem rotina, sem ordem, a agenda caótica, o sono irregular, tudo isso, a alimentação sem cuidado, a falta de descanso, tudo isso prejudica a nossa vida com Deus, prejudica a nossa vida como seres que foram direcionados para Deus com um propósito. Então, hoje nós vamos aprender a organizar a vida prática, entender que isso é algo espiritual, porque quando o corpo e a rotina estão em desordem, isso consome a energia, mas quando nós temos uma vida organizada, sobra energia para servir a Deus e ao propósito de Deus. Com base na palavra de Deus, nós vamos fundamentar todo esse estudo de hoje, como sempre temos feito. A palavra de Deus, que é boa para nos ensinar, para nos direcionar, para nos conduzir, ela é o fundamento do Destravadas. E é através da palavra de Deus é que nós estamos entendendo o que o Senhor quer de nós, como podemos seguir essa jornada, como podemos romper com as travas. E com a base da palavra, nós vamos entender como alinhar o nosso corpo ao propósito de Deus. Em Colossenses 3, 23 diz assim: e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Essa é uma palavra que nos encoraja e nos mostra que qualquer atividade no nosso dia a dia, seja uma simples tarefa no seu lar, seja no seu trabalho, seja nas atividades da igreja, seja na comunidade, cada uma das tarefas que você faz, independente para qual finalidade seja, nós devemos fazer ela como se estivéssemos fazendo para o próprio Senhor. E isso torna cada uma das tarefas do dia a dia como um ato de adoração, quando nós fazemos isso para Deus. Em 1 Timóteo 4,8, a palavra diz assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, aqui Paulo, ele não está desprezando o corpo. Nós estudamos aqui e vimos como é importante nós zelarmos pelo nosso corpo, como nós precisamos ter disciplina, né, a importância dos nossos hábitos, da nossa alimentação, de descansar, que o nosso corpo foi comprado pelo Senhor, é templo do Espírito Santo. Sem o nosso corpo, nós não conseguimos cumprir a missão que o Senhor tem para nós nessa terra. Ele é a ponte de contato, né, do nosso espírito com o mundo no qual nós vivemos. Então, nosso corpo é sim importante. Mas, quando nós colocamos o corpo como prioridade, né, como foco, como o final, né, esse é o problema. Nós entendemos aqui que o corpo é o caminho, ele é o intermédio por onde nós vamos realizar, ele é o meio e não o fim. E por isso, nós entendemos que qualquer exercício corporal, né, por si só, ele não é proveitoso, mas quando ele é atrelado à vida piedosa. O que é a vida piedosa? É uma vida de reverência às coisas santas de Deus, às coisas do Senhor. Então, tudo é proveitoso, toda a promessa da vida presente e a que há de vir, a vida futura e a vida presente. Então, ele nos mostra que nós precisamos estar alinhados e a serviço da piedade, isso é, da vida com Deus. O corpo é útil, mas não é o fim em si mesmo. É um instrumento para o propósito de Deus. E em 1 Coríntios 14:40 diz: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Esse princípio revela o caráter de Deus. Ele é o Deus de ordem. O caos não combina com o reino de Deus. Então, quando nós organizamos a nossa vida prática, nós estamos refletindo a natureza de Deus em nós. O corpo e a vida prática como instrumentos para cumprir a missão de Deus.
Primeiro, o corpo não é dono da missão, mas ele é ferramenta para que nós possamos cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Então, uma rotina organizada dá clareza mental, reduz o estresse e aumenta a nossa energia para servir a Deus. A desordem no corpo e na agenda gera desperdício de tempo, rouba a nossa energia que deveria ser direcionada para o propósito de Deus. E como nós podemos entender melhor tudo isso através da ciência aplicada e de forma que ela revela, explica o que a Bíblia já nos ensina. Primeiro, a ciência, ela confirma que a organização da rotina, ela tem impacto direto sobre o corpo e a mente. Por exemplo, sono regular. Deitar e acordar no mesmo horário regula o relógio biológico, melhora a disposição e aumenta a nossa produtividade. Então, é muito importante nós termos um horário certo para dormir e um horário certo para poder acordar. Isso nos ajuda, aumenta a nossa produtividade. Quando nós fazemos refeições planejadas, nós conseguimos reduzir a compulsão. Nós evitamos picos de glicose e mantemos a nossa energia num estado de estabilidade. Nós mantemos a nossa energia estável ao longo do dia. Então, a alimentação equilibrada é muito importante. A gestão do tempo. Estudos mostram que as pessoas que organizam as suas tarefas têm de 25 a 30% mais clareza mental e menos ansiedade. E quando nós temos uma agenda estruturada, ou seja, ter horário para o trabalho, horário para descansar, horário para estar com a família, nós diminuímos o risco de burnout e fortalecemos os nossos relacionamentos. Mas, Manu, o que, que é esse risco de burnout? Burnout é uma exaustão profunda. Hoje esse termo está muito aí diante do nosso conhecimento, né, nas redes sociais, tem se falado muito sobre isso. E burnout é uma exaustão profunda, resultado de excesso de trabalho, acúmulo de responsabilidade, falta de equilíbrio entre o descanso e as atividades. Não é apenas o cansaço físico, ele envolve esgotamento emocional, perda da motivação e até sintomas de ansiedade e depressão. Quando nós vivemos sem essa ordem, a nossa energia se esvai no caos e acabamos queimando por dentro. Ou seja, corpo e agenda organizada significam mais energia para o propósito e menos energia descontrolada e desperdiçada. Vamos aos exemplos bíblicos de pessoas tão relevantes e que as histórias nos inspiram, né? E nós temos, através da palavra de Deus, exemplos que mostram a importância da organização da rotina e quando nós alinhamos as questões físicas com os propósitos de Deus. José no Egito. Lá em Gênesis, capítulo 41, de 46 a 49, nos mostra que José organizou anos de fartura para poder enfrentar os anos de fome. Sem essas disciplinas, sem essa organização, com certeza todo o povo teria perecido. Lá em Neemias, capítulo 4, de 16 a 18, nós vemos Neemias ali para poder reconstruir os muros. Ele organizou em turnos, funções e estratégias, cada uma das pessoas que estavam envolvidas na obra. A missão, ela só avançou porque existia o quê? Um sistema organizado. Existia ali ordem nas estratégias para poder estarem reconstruindo os muros. E também o exemplo do nosso querido Senhor Jesus, que mostra que ele tinha um ritmo de oração, ele tinha descanso, momentos certos para o movimento. Nós vemos na palavra de Deus, principalmente em João, que ele sabia o tempo certo para cada uma das situações que deveriam acontecer. Muitas expressões lá em João falam porque ainda não era chegada a sua hora, porque ainda não era o tempo daquilo acontecer. Então Jesus ele estava dentro do cronograma de Deus. Ele tinha a sua agenda organizada conforme a agenda do Pai. E a palavra nos mostra que Jesus sempre disse: eu não faço nada sem antes ver o Pai fazendo. E Deus sempre foi e Deus sempre foi organizado em tudo o que ele fez. Por isso, Jesus tinha consciência do que precisava ser feito, o tempo certo de ser feito, aonde ele deveria estar, com quem ele deveria falar, e se algo acontecia que não estava dentro do cronograma de Deus, ele não se preocupava.
Ele não assumia responsabilidades que não lhe competiam e não fazia nada que não estivesse dentro do propósito para o qual Deus o conduziu e o determinou. Isso é importante para nós aprendermos a saber quando dizer não para até as boas oportunidades. Para isso, nós precisamos estar alinhadas com o propósito de Deus. Precisamos ter essa clareza, como Jesus tinha. Ele sabia da sua missão, ele sabia do seu propósito, por isso que cada uma das suas ações, de cada um das suas atitudes, cada lugar em que ele esteve, foi estratégico para cumprir a missão. Às vezes, nós estamos travados porque nós não temos clareza desse propósito de Deus para a nossa vida. Não sabemos se devemos fazer algo, se não devemos, se temos uma ideia e um plano para poder executar. Não conseguimos porque não sabemos se realmente aquilo precisa ser feito. Não temos energia para poder concluir um projeto porque nós não temos organização, não sabemos ali colocar as nossas prioridades. E para isso, nós precisamos ter organização, planejar o nosso dia, saber o que nós precisamos fazer. E cada uma dessas atitudes é importante para nós entendermos o cronograma dos propósitos de Deus na nossa vida. Como podemos aplicar isso de forma prática na nossa vida? Primeiro, você precisa revisar o seu corpo e revisar a sua agenda. Como que está o seu sono? Como que está a sua alimentação? Você tem horário para descansar? Ou seja, você dorme na hora que der para dormir ou quando a exaustão chega, ou você tem disciplina para poder parar tudo e o horário para você dormir, o horário para você acordar. Você só come como você sente fome e como você não planeja a sua alimentação, você come qualquer coisa, ou você tem esse cuidado para poder planejar a sua alimentação e deixar ali alimentos saudáveis à disposição, em fácil acesso, para que quando a fome chegar, quando chegar o horário de se alimentar, você fazer boas escolhas. Você também tem que se ajudar a fazer boas escolhas. Porque se você sabe que a fome vai vir, tenha em mãos alimentos saudáveis para que você possa saciar a sua fome quando ela vier. Isso exige planejamento, isso exige organização, né? E o seu horário para descansar? Às vezes você está atropelando, fazendo uma tarefa uma em cima da outra. E as coisas fluem muito melhor quando nós temos uma ordem, né, de atividades para fazermos também. E isso nos dá clareza, nos dá direcionamento e remove o estresse da nossa vida. Então, tenha uma rotina alinhada para evitar o desperdício de energia, né? Coloque num papel as suas tarefas, as suas refeições, os seus horários de descanso e veja propósito em cada detalhe. Preparar o almoço, organizar a casa, planejar o dia, isso não é banalidade, gente. É servir a Deus com ordem e decência. E o desafio do dia hoje é o quê? Então, organizar a sua rotina para amanhã. Então, hoje você vai pegar um papel, você vai pegar uma caneta, vai pegar o seu caderno do mapa do destravamento e vai começar a organizar a sua rotina, de forma que ela possa estar alinhada ao propósito de Deus. Você vai aí escrever o horário do seu sono, o horário das suas refeições, o tempo de trabalho, o tempo de descanso e o tempo de Deus com a família. Organize tudo isso, de modo que você possa começar a ter uma vida organizada. Coisas também que drenam a nossa energia. Itens quebrados, fora do lugar na nossa casa, isso também drena a nossa energia. Precisamos, como diz aquela frase que hoje realmente está aí trazendo realmente transformação na vida das pessoas. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Isso é um princípio que traz para a gente uma renovação também na nossa vida e um destravamento. Então, antes de dormir hoje, já que você está aí aplicando essa metodologia, aplicando essa ordem na sua rotina, antes de dormir, você vai orar e dizer ao Senhor: Senhor, que o meu corpo e a minha agenda estejam a serviço do seu propósito. Então, minha irmã, se lembre que propósito sem disciplina se perde em meio ao cansaço e à desorganização. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de estratégia, Deus é um Deus de cronogramas. E o seu corpo e a sua rotina precisam estar alinhadas à agenda de Deus. Nós precisamos estar com o nosso corpo alinhado para viver a missão com mais clareza e com mais alegria. Então, organizar o amanhã é um ato de fé.
com certeza o amanhã a Deus pertence. Mas quando nós planejamos hoje o nosso amanhã, nós estamos permitindo com que o nosso tempo seja melhor aproveitado. A palavra mesmo de Deus diz que nós precisamos remir o tempo, nós precisamos estar atento. Então, tire o ladrão do seu tempo. Às vezes, a sua rotina está sendo atropelada, as suas tarefas, as suas atividades, porque você está há muito tempo o quê? Rolando ali a tela do celular. Para mim, hoje eu tenho me policiado muito, porque as redes sociais, às vezes, ela tem os seus benefícios, mas às vezes elas vêm como ladrão de tempo. Você ali para poder atender uma mensagem, quando vê, já passou 40 minutos que você está ali, e 40 minutos, gente, dá para fazer tanta coisa, tanta coisa. E às vezes você perdeu ali o seu tempo com coisas que não agregaram valor, pelo contrário, só atrapalharam e ajudaram a desorganizar a sua rotina. Então, fique atento àquilo que te distrai, aquilo que rouba sua atenção, aquilo que não traz edificação e que não te ajuda a estar dentro da agenda de Deus. Busque isso, busque essa organização e com certeza o Senhor, ele vai te fortalecer, tá? Que Deus te abençoe. Estamos finalizando aí o nosso 20º dia e que o Senhor, em nome de Jesus, possa conduzir você rumo a essa vida destravada, essa vida abundante que ele preparou para você. Um beijo no seu coração e até amanhã na conclusão da nossa jornada. Um beijo, até amanhã.